Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o processo de galvanoplastia. Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras, professora Diana Menezes, curso Técnico em Informática, turma 722. Alunos Caio Holmes, Guilherme Burtoli, Gustavo Teles, Ian Cirilo e Thiago Lauter. Sumário, introdução, como ocorre a galvanoplastia, tipos de galvanização, impactos, conclusão e, por fim, as referências. Bom, pessoal, a galvanoplastia é uma técnica industrial que utiliza como base a eletrólise. Para quem não sabe o que é eletrólise, ela é basicamente um ramo estudado pela eletroquímica, onde a energia elétrica é transformada em energia química. Pessoal, a eletroquímica ela vai estudar as reações que é a transferência de elétrons, ou seja, de oxirredução, e as conversões de energia elétrica para química ou vice-versa, como já foi falado. Trata-se então de um processo inverso do que acontece com as pilhas. Como assim, Ian? Pessoal, o processo das pilhas é espontâneo, mas o da eletrólise não é, pois é necessário que se forneça uma corrente elétrica por meio de algum gerador, que pode até mesmo ser uma pilha ou uma bateria, para que a reação então seja de oxirredução. Só que ela vai ser utilizada por meio aquoso para cobrir uma determinada peça metálica com outro metal. Pessoal, uma observação até aqui. Eu não estou dizendo que a galvanoplastia e a eletrólise ocorrem da mesma forma. Não. Eu estou dizendo que a galvanoplastia utiliza a eletrólise para o seu processo. Por meio disso tudo, vai então surgir algumas vantagens que é o objetivo principal da galvanoplastia, como adquirir resistência à corrosão, adquirir proteção contra a oxidação, apresentar maior durabilidade, aumentar a resistência da peça, aumentar, vamos dizer, a condutividade elétrica ou térmica, fazer com que a peça também tenha uma maior resistência no processo de soldagem e, por fim, ampliar a estética da peça. Agora que a gente já falou o que é a galvanoplastia, então eu vou falar para vocês por que ela surgiu e quem criou esse termo. O seu nome surgiu basicamente por conta de um médico italiano chamado Luigi Galvani, que por volta de 1790 realizou várias experiências sobre bioeletricidade e faleceu infelizmente 8 anos depois. Ele então criou essa experiência que teria como objetivo principal de proteger uma peça metálica contra uma corrosão revestida em outro metal. Pessoal, esse metal impede que a interação do ar com a umidade acaba evitando essa corrosão. Em alguns casos, a proteção ocorre porque o metal do revestimento é mais nobre e, portanto, mais resistente à oxidação. Um exemplo é o ouro, pessoal, que é o metal menos reativo existente, sendo esse, inclusive, um dos motivos do seu alto valor, pois ele não reagindo, ele permanecerá intacto por muito tempo, pessoal. Isso pode até ser visto nas próprias esculturas egípcias ou outras esculturas que é mostrado que é revestida em ouro e que é dada, vamos dizer, que era usada muito tempo atrás, na antiguidade, e que em outros casos essa proteção acontece porque o metal é revestido, possui um maior potencial de oxidação e tem uma tendência maior de se oxidar-se, que seria essa perca de elétrons, do que um metal de peça porque ele está revestindo, pessoal. Desse modo, o metal de revestimento oxidará e formará, vamos dizer, uma camada de óxido que protegerá a peça, pessoal. Isso é inútil principalmente, pessoal, se caso a peça for riscada, pois o metal mais, vamos dizer, mais reativo será oxidado no lugar do metal do objeto. Geralmente as peças revestidas são feitas de ferro ou de aço. Vamos dizer que tem uma tendência de enferrujar em contato com o oxigênio, com o ar e com a água. Bom, agora que você já sabe o princípio da galvanoplastia, né, o que ela é, onde que ela atua, eu vou explicar como que ocorre esse processo da galvanização. Isto é, o processo de um material ser recoberto por um metal, né, para obter determinados fins, seja de proteção contra a corrosão ou até mesmo a estética. Bom, em primeiro lugar, não existe uma única maneira de praticar a galvanização, né? Vamos listar aqui duas. A primeira delas, a primeira técnica, você precisa, como a galvanoplastia, ela utiliza da eletrólise, é necessário também ter no sistema os fundamentos para que esse processo ocorra, isto é, uma cuba com uma solução, 2 eletrodos e, nesse caso especial da galvanoplastia, você vai ter que ter uma pilha ou bateria, pois esse processo não é espontâneo.
Então, tendo esses itens, você vai pegar um metal, o material que você quer que seja recoberto, né, vamos dizer que é um brinco, e vai posicioná-lo no lado do cátodo. Na primeira técnica em específico, você vai pegar um material inerte, pode ser, por exemplo, o grafite, que é um eletrodo inerte, e você vai colocar ele no lado do ânodo. Agora você me pergunta, por que eu vou utilizar um material inerte se eu quero que meu brinco seja recoberto e esse material inerte não vai influenciar no sistema? É justamente para cumprir os fundamentos da eletrólise, né, dos dois eletrodos. Mas, porque na eletrólise padrão, os íons iriam sair desse ânodo e iam para o cátodo. Mas como esse ânodo, o material inerte, não vai agir, então é necessário que haja na solução, por exemplo, vamos dizer que você quer recobrir o brinco de prata. É necessário que haja a prata lá na solução, né, na solução saturada. Dessa forma, quando a bateria ou pilha forem conectadas, esse íon de prata, ele vai para o lado da redução, que vai acontecer a redução, que é justamente o lado do cátodo. E dessa forma eles vão se aderir à superfície do brinco, né? E vai ocorrer o processo de prateação do brinco. Pode até parecer meio óbvio, mas é importante ressaltar que esse material inerte, a grafite, como eu citei, ela não vai influenciar nesse sistema significativamente. Isto é, os íons delas não vão se aderir à superfície do brinco, né? Pois ela é um material inerte, ao contrário da prata, que é o que você quer que seja recoberto. Existe também outra forma que é feita a galvanoplastia, que ela consiste do mesmo jeito que a anterior em uma eletrólise meio aquoso. Para realizá-la é necessário também uma cuba, então um recipiente que vai ser colocado tanto os eletrodos, então o ânodo e o cátodo, e a solução no qual eles vão estar imersos, tudo isso ligado a uma fonte de energia. Nessa segunda técnica, o objeto que vai ser recoberto, o objeto que vai ser galvanizado, ele deve ficar no cátodo, o polo negativo. E uma barra com o metal que irá revestir esse objeto deve ficar no ânodo, que é o polo positivo. Ambos devem estar mergulhados em uma solução que contenha cátions desse metal que vai revestir a peça. Então, como exemplo, nessa imagem, nós temos um objeto de alumínio, então um anel, que ele está localizado no cátodo, e uma barra de ouro que está no ânodo, é essa que vai revestir o anel. E eles estão imersos em uma solução que contém cátions de ouro, é uma solução de nitrato de ouro 3. Para o processo ocorrer, é necessário uma fonte de energia contínua, já que não se trata de um processo espontâneo. O que acontece é que no ânodo vai ocorrer a oxidação. Então, nesse caso, a placa de ouro ela vai oxidar, liberar elétrons que vão ser levados pela corrente elétrica e fornecer cátions de ouro para a solução. O cátodo, ou seja, o anel, ele irá atrair esses cátions que estão presentes na solução. Nesse caso, são os cátions de ouro que foram liberados do ânodo, e sobre a sua superfície é que vai ocorrer a redução, ou seja, o anel ele vai receber os elétrons que foram liberados no outro polo e juntamente com os cátions eles vão reduzir, formando assim ouro metálico no anel, criando uma camada de ouro sobre esse anel que é de alumínio. Então, dessa forma, com o passar do tempo, a placa de ouro ela vai sendo corroída e o anel ganha cada vez mais massa, que é essa massa do ouro que ela vai reduzindo. Esse processo ele também é utilizado em outras utilidades, como por exemplo a purificação de barras de metais, onde uma barra impura é colocada no ânodo e uma barra de metal puro ela é colocada no cátodo, ocorrendo o mesmo processo que já foi citado anteriormente. Então assim vai ocorrendo a purificação desse metal. As reações ocorridas nesse processo vão ser detalhadas mais à frente com os mais variados tipos de metais utilizados na galvanização, que são diversos metais que podem ser utilizados nesse processo. Mas de qualquer forma, o processo ele sempre acontece da mesma maneira, para ambos os metais utilizados. O principal objetivo da galvanização a quente é impedir o contato do material base, que é o aço, com o meio corrosivo. A peça ela é mergulhada num banho de zinco que contém pelo menos 98% de zinco com outros aditivos e que se encontra a uma temperatura cerca de 450 graus a 480 graus. A peça permanece dentro do banho até que atinja a temperatura. Durante a imersão, o zinco do banho ela vai reagir com o ferro do aço
e forma uma série de camadas de liga intermetálica zinco-ferro, metalurgicamente ligadas. Existe uma linha de etapas nesse processo, onde vai acarretar no produto final. Primeiro vem o desengraxe, onde materiais orgânicos, óleos e graxas são removidos da superfície da peça. Depois vem a lavagem, para a remoção mais completa dos resíduos, que esses resíduos podem comprometer no resultado do procedimento, por isso que há uma remoção mais completa. A decapagem elimina óxidos, cascas de óxidos e carepas que não saem nas etapas anteriores. Lavagem. Vem a peça novamente é lavada, é uma segunda lavagem, dessa vez para remover resíduos produzidos na reação anterior, na reação decapagem. Depois vem a fluxagem, que elimina óxido formado na decapagem novamente. E também depois vem a secagem, que diminui o choque térmico e reduz os respingos de zinco. E depois também vem a imersão a quente, que vai ser uma imersão num zinco fundido, onde vai ser a peça devidamente preparada e é finalmente imersa num banho de zinco líquido a cerca de 450 graus, como eu falei anteriormente. Resfriamento, a peça é resfriada rapidamente para evitar uma cristalização grosseira e frágil. A vantagem da galvanização a fogo é que ela oferece uma camada protetora mais grossa e aderente à superfície metálica. Dessa forma, a peça permanece íntegra por um tempo superior do outro tipo de galvanização, que é a frio. O lado negativo da técnica é que o seu custo é muito elevado, bem mais caro. Existem alguns tipos de galvanização e nós vamos mostrar alguns daqui para frente. A douração utiliza uma camada finíssima de ouro, onde o metal é transformado em lâminas muito finas, conhecidas como as folhas de ouro, mais famosa conhecida como isso, é aplicada aos mais variados tipos de superfície com adesivos. Tem um exemplo prático que é o anel, ele será cátodo ligado ao polo negativo da pilha, enquanto no polo positivo, o ânodo, deverá haver uma lâmina de ouro. Existem alguns métodos práticos da duração, mas as mais recentes permitem colocar a finíssima camada de ouro, a finíssima lâmina de ouro por meio de eletrólise, ou seja, colocar uma camada de ouro sobre qualquer superfície, inclusive bases não condutoras de eletricidade, em substituição do tradicional sistema de colagem de folhas sobre o objeto. A cromagem é um tipo de galvanoplastia em que o metal é recoberto com uma fina camada de cromo. Ela pode ser feita com propósito decorativo ou como tratamento anti-corrosão. A parte inicial do processo de cromagem por imersão, que é o mais tradicional, que ocorre com mais frequência, consiste na preparação da peça por meio de banhos químicos controlados, que é algum dos processos que eu disse no imersão a quente, que consiste em lavagens, desengraxes, decapagem e ativação. São capazes de remover impurezas, metais de base desgastados ou simplesmente para preparo de peça em bruto. Um exemplo simples. Ao cromar um para-choque de ferro de um carro, o para-choque será o cátodo ligado ao polo negativo da pilha, enquanto no polo positivo, o ânodo, deverá haver uma barra de cromo ou um elétrodo inerte. Esses eletrodos devem estar mergulhados numa solução aquosa de um sal de cromo, Cr3+, de concentração alta no caso do elétrodo inerte, em meio ácido.
Esse exemplo que eu acabei de falar está aí como você pode ver, está aí no slide. Existe também a prateação. Essa é mais utilizada frequentemente nas pratarias e em objetos como joias. No polo positivo, teremos a barra de prata, que é o material que irá revestir o objeto. A prata metálica vai estar liberando um íon de prata para a solução mais um elétron, que vai pela corrente elétrica, se transformando em Ag+, mais um elétron. No polo negativo, que é o cátodo, ele vai receber esses cátions Ag+, junto com os elétrons, ou seja, Ag+, mais E-, será reduzido, solidificando, se transformando em prata de novo. Os impactos para a saúde são terríveis, principalmente quando não se tem as condições ideais de produção. Isso porque você não possui as ferramentas e procedimentos necessários para minimizar todos os danos que podem ser causados aos funcionários e população. Para os funcionários, é necessário o uso de roupas especiais, máscaras, entre outros. Isso porque os materiais que são usados nestas indústrias são muito perigosos, como ácidos e metais pesados. Um agravante é a alta temperatura em que esses materiais podem estar, produzindo vapores ácidos que podem até mesmo perfurar o septo. Em indústrias menores, não é incomum relatos como espirros de ácidos em alta temperatura, perfuração do septo, tontura, inalação de vapor de ácido e inalação de partículas sólidas. Isso porque, antes do processo de galvanoplastia, é preciso lixar a peça para tirar todas as impurezas. Aqui, no YouTube mesmo, podemos encontrar um vídeo que relata as vivências dos trabalhadores dessa indústria. O link vai estar aqui na descrição. Para a população, os prejuízos que uma indústria de galvanoplastia podem trazer não são muito diferentes de outras indústrias químicas. Isso inclui o mau descarte de materiais, entre outros, como é mostrado no filme Erin Brockovich, onde uma indústria contamina a água de uma cidade, descartando os rejeitos da indústria no rio. Os impactos da indústria de galvanoplastia ao meio ambiente incluem alto uso de água, emissão de gases tóxicos, mau descarte dos metais pesados, entre outros. O alto uso de água deve-se ao fato de que, durante a produção, os objetos, os materiais que estão sendo galvanizados precisam de tanques de água e esses tanques necessitam ser trocados após um certo uso. O processo de galvanização acaba emitindo muitos gases. Alguns deles precisam de manutenção especial, porque podem ser tóxicos, a exemplo do vapor de ácido. Esses gases podem precipitar junto com as chuvas, causando as chuvas ácidas, que não prejudicam somente a região da indústria, como as que estão próximas. Por último, o mau descarte de metais pesados. Esse pode acabar com ecossistemas inteiros. Como esses metais são tóxicos, eles influenciam na vida dos seres vivos, podendo matar peixes que habitam o rio, contaminar o solo e outros. Por isso, é de suma importância que todos os rejeitos sejam descartados de maneira adequada, evitando assim a contaminação de rios, solos e seres humanos. Podemos concluir que a galvanoplastia é um processo baseado na eletrólise ígnea e é muito utilizado nas indústrias para melhorar as características de um objeto que será recobrido. Esse recobrimento pode ser feito com diversos tipos de metais, como ouro, prata, cromo, estanho e níquel. Porém, é um processo muito delicado que, se não for realizado de maneira correta, pode trazer problemas para a saúde humana e para o meio ambiente.